Ó Deus, que hoje nos dais a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, apóstolos que nos deram as primícias da fé. Fazei que a vossa igreja viva aquilo que eles ensinaram. Mais ou menos isso nós rezamos na oração antes das leituras. Alegria de festejar São Pedro e São Paulo. No prefácio que vamos rezar antes da oração, no começo da oração eucarística, a liturgia vai nos lembrar assim: Pedro fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor, anunciou o evangelho aos pagãos. E, por meios diferentes, um pela cruz, um pela espada, derramaram o seu sangue por causa de Jesus Cristo. Então, vejam que riqueza grandiosa é celebrar esta festa de hoje dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Penso que da vida desses dois apóstolos, todos nós temos referências. Como que cada um foi chamado, como que cada um colocou-se no seguimento de Jesus. Pedro ali desde o início, toda a conversão pelo qual ele se passou até o momento de proclamar a sua fé e ao final proclamar o total amor a Jesus. Paulo, de perseguidor, tornou-se o grande missionário de Jesus Cristo, e na leitura de hoje, escrevendo a Timóteo, ele lembra disso: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora me resta receber do Senhor, o justo juiz, a coroa que Ele vai me dar. Mas além de celebrarmos Pedro e Paulo, colunas da igreja, celebrarmos a intercessão desses dois que deram-nos as primícias, os primeiros frutos da fé, penso que hoje também é um dia de nós celebrarmos a vida da nossa igreja. A igreja querida por Deus, a igreja manifestada pelo Espírito Santo e a igreja fundada, a igreja que se torna realidade, que se torna presente através do trabalho apostólico. Digo isto por causa do texto, sobretudo, da primeira leitura que nós ouvimos hoje. E ali eu gostaria de salientar dois aspectos. O texto fala da morte de Tiago, que Herodes promovera, e fala da prisão de Pedro, que Herodes, para agradar a sociedade da época, irá apresentá-lo no dia seguinte. E Pedro é colocado na prisão. E o texto é muito minucioso quando diz da segurança humana que reveste a prisão de Pedro. Pedro foi colocado na prisão com 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada grupo. Amarrado com correntes, com vigias, as portas trancadas. Então este é um aparato humano de segurança.
E aí o texto vai dizendo que à noite o anjo do Senhor entrou onde estava Pedro, tocou o ombro de Pedro, as correntes lhe caíram, e o anjo pediu que Pedro o acompanhasse. As portas da prisão se abriram. Pedro pensou que era um sonho. Caminharam por uma rua, e aí Pedro caiu em si e percebeu que o anjo do Senhor viera para libertá-lo. Percebem como é diferente o agir de Deus? O agir de Deus na igreja, o agir de Deus na vida das pessoas, o agir de Deus naqueles que lhe são fiéis. Todo o aparato humano cai de forma tão singela. A obra de Deus vai acontecendo. E Pedro vê-se livre e depois acolhido pela comunidade, continua a sua missão. Esta é a obra de Deus. Um segundo aspecto, diz que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja rezava continuamente por ele. Então é bonita esta imagem também, que mostra a comunidade rezando pelo seu apóstolo, pelo seu líder, que está preso, e a comunidade reza continuamente por ele. Então apresenta também uma igreja que tem estima, consideração pelo seu líder, e uma igreja que confia a Deus a vida do apóstolo. A igreja que reza continuamente a Deus por ele. E esta oração é uma oração eficaz. É uma oração que dá os seus frutos quando, e gesto concreto disso, quando da libertação de Pedro da prisão. Então, por isso, além de celebrar a vida, as palavras, o testemunho de São Pedro e de São Paulo, que deve inspirar-nos a todos na firmeza da nossa fé, nós celebramos também esta vida de igreja, este agir de Deus na sua igreja. E esta igreja que unida rezamos uns pelos outros. Hoje também nós rezamos esta missa em ação de graças pela presença das irmãs vicentinas aqui no núcleo social Papa João 23 e aqui também na nossa paróquia. Aqui nesta região, as irmãs chegaram em 1969. Depois, começo da década de 70, junto com Dom Jaime e a irmã Salomé, é que foi criada esta obra tão grandiosa, a obra social, Núcleo Social São João 23. Mas eu gostaria também de falar e pegar aqui um gancho nesta presença da igreja, presença das irmãs no mundo de hoje. Essa ideia de que as coisas do mundo não prevalecem sobre o que é de Deus. Aquilo que Jesus diz no Evangelho: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, quando ele fala da igreja.
E a presença das irmãs aqui no nosso meio, no núcleo social, foi exatamente isso. Este agir de Deus no silêncio, na paciência, na perseverança, sem fazer barulho. E através das irmãs, através daqueles que dedicam a sua vida ao núcleo, a obra de Deus foi ali acontecendo. Nós não precisamos, nesse tempo, ver notícias, manchetes do núcleo das irmãs nos grandes jornais. Mas nós sabemos que a obra foi sendo feita. A obra foi sendo gestada. Quem é participante, morador ali do núcleo, sabe disso. Como esta obra de Deus foi sendo gestada dia a dia, na paciência, na perseverança e uma obra eficaz. E a presença das irmãs foi isso. Ali, com os pés no chão, acolhendo, visitando, sendo sobretudo uma presença de igreja, uma presença de Deus na vida de tantas pessoas. Nós vamos certamente sentir falta disso. Vamos sentir falta da presença das irmãs aqui na nossa paróquia, aqueles que são ali participantes do núcleo, vão sentir falta das irmãs. Mas a obra de Deus não termina. A obra de Deus, porque é de Deus, vai continuar. E como aquela igreja dos Atos dos Apóstolos rezava por aqueles que estavam ali, a igreja que reza pela igreja, nós queremos dizer às irmãs que vamos continuar rezando pelas senhoras, na missão que tem aí agora em outros lugares. Como igreja, nós queremos continuar rezando pelas irmãs vicentinas, pelas irmãs que aqui trabalharam, e como somos igreja, nós queremos pedir que vocês sempre se lembrem de nós e rezem também por nós, porque como igreja nós vamos continuar realizando a obra de Deus. Como o padre já frisou bem, a gente está rezando hoje em ação de graças pelas irmãs, né? E eu falo também na condição de ex-morador. Eu fui agraciado por ter morado lá. Eu conquistei a minha casa própria morando no núcleo. E a gente vai agradecer hoje, então, a Deus a presença das irmãs, filhas da caridade de São Vicente de Paulo, na nossa comunidade paroquial. Agradecer a doação e entrega e trabalho em prol dos mais necessitados. Trabalho esse que se iniciou no fim da década de 60, com a vinda da irmã Salomé a Maringá, para desempenhar sua missão como coordenadora do albergue Santa Luísa de Marilac. E nessa função, ela tinha muito contato com a população mais carente, que era fruto do êxodo rural no final dos anos 60, provocado principalmente pela queda da cafeicultura na nossa região. Como essas pessoas não podiam permanecer por muitos dias no albergue, ao saírem de lá, acampavam aqui na nossa região em condições muito precárias. Ao visitar nossas famílias e outras que já residiam na Vila Vardelina, a irmã Salomé se compadeceu com a situação dos seus assistidos e convidou, então, Dom Jaime Luiz Coelho, o nosso primeiro bispo, para conhecer as condições precárias em que essas pessoas viviam. A partir dessa visita, Dom Jaime e a irmã Salomé não mediram esforços para resolver os problemas daquelas pessoas no tocante à falta de emprego, renda e moradia. Passaram a dialogar com a sociedade
e autoridades para juntos encontrarem as soluções. A partir destes esforços, em 9 de dezembro de 1972, foi fundado o Núcleo Social São João 23, com o objetivo de abrigar por até 5 anos famílias carentes, principalmente com filhos pequenos, período em que tinham e continuam até hoje tendo a oportunidade de restaurar o vínculo familiar e, através do trabalho e da educação, se desenvolverem e serem capazes de exercer plenamente a sua cidadania. As irmãs, filhas da caridade de São Vicente de Paulo e leigos voluntários, sob a liderança de Dom Jaime, eram responsáveis por essa obra. E a construção das 10 primeiras casas foi em sistema de mutirão, utilizando à época as madeiras da antiga Catedral de Maringá. Momento esse em que a igreja, Templo Santo, se fez igreja doméstica, abrigando dignamente tantas famílias. E são 47 anos dessa linda história, construída dia após dia pela doação e entrega das nossas irmãs e colaboradores leigos, que, assumindo seu batismo, gratuitamente colocaram-se à disposição dos mais necessitados, a fim de oferecer e garantir-lhes condições de resgate dos direitos humanos, possibilitando para mais de 800 famílias a conquista dessa tão sonhada casa própria. Agradecemos a Deus a presença de todas as irmãs que por aqui passaram e que trabalharam nessa obra do Núcleo Social, pois com certeza deixaram plantadas sementes de esperança, amor, doação e tantas outras. Peçamos então ao Senhor da Messe que frutifique o apostolado das irmãs vicentinas e que aumentem essas santas vocações, para que se perpetuem os ensinamentos de São Vicente de Paulo. Meu nome é Marisete. Hoje venho falar sobre um trabalho muito belo e edificante. É um trabalho de doação, amor ao próximo. Hoje quero testemunhar o benefício do trabalho das irmãs vicentinas. Aos 3 anos de idade, eu morei no Núcleo Social Papajão 23, onde elas tomavam conta. Ali tivemos uma grande acolhida, tanto na vida espiritual como na vida de comunidade. Enquanto os pais trabalhavam, elas sempre estavam atentas às crianças e os enfermos, apoiando e ajudando as famílias. Elas reuniam as crianças e adolescentes num salão para atividades como crochê, bordado, pinturas, artesanatos em geral. Também tínhamos um coral infantil e juvenil, que cantava na capela e também nas missas no albergue. Na minha vida, elas fazem parte até hoje. Já são 44 anos de convivências. Mesmo quando mudei para Curitiba, lá estavam elas. Fui conhecer a casa e a capela das irmãs em Curitiba, pois fiquei sabendo que lá morava a fundadora do Núcleo Social, a irmã Salomé, que cuidou muito bem do meu pai teve câncer, minha mãe precisava trabalhar, e elas sempre estavam ali, né, observando a saúde do meu pai e os 6 filhos que a minha mãe deixava na casa, né? Tive o prazer em vê-la e agradecer tudo que ela tinha feito pela minha família. Pois bem, mal eu sabia que seria cuidada por elas mais uma vez. Tive um problema de saúde e tive que passar por uma cirurgia em Curitiba. E lá fui eu para o Hospital Nossa Senhora das Graças, onde elas também tomam conta.
com muito amor e carinho. E, em nome de todos, venho agradecer a doação de vida de vocês, a caridade ao próximo. Tá, irmã? Que Deus abençoe vocês e guarde para todo sempre. Nós te amamos. Em nome da minha família, que Deus abençoe muito, muito, muito a caminhada de vocês. E eu só tenho que agradecer tudo que vocês fizeram. Tá? Muito obrigada. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Ninguém vai nos separar, gente. Nós saímos de Maringá, deixamos Maringá, mas não deixaremos vocês. O coração de Deus é a salinha de visita, onde nós vamos conversar todos os dias através da oração. São Vicente, em 1617, quando ele sai de uma cidadezinha que ele amava muito, ele falou, e hoje eu uso as mesmas palavras: meu querido povo, eu levarei vocês com o meu coração. Que Deus os abençoe e recompense. Nosso pároco, o Padre Israel, toda a nossa paróquia, todo o Maringá. Porque uma história se faz com muitas mãos, e a mão de vocês ajudou a escrever a história do núcleo. E eu gostaria que nesse lugarzinho onde a gente senta ali, sentasse algumas vocacionadas para serem filhas da caridade. Estamos necessitando muitas vocações. As necessidades são muitas e o RH consagrado está um pouco reduzido. Mas tem ali os leigos vicentinos e outros tantos, em tantas pastorais, que ajudam a olhar pelos mais necessitados. Paróquia Santa Isabel, vai comigo, vou levar vocês todos aqui dentro. Muito obrigado de coração. Eu vou para Curitiba trabalhar num colégio ao lado do Hospital Nossa Senhora das Graças. Quando forem para lá, podem tomar um cafezinho na minha casa. E obrigado de coração, que Deus os abençoe. Um pedido que eu faço ao povo desta paróquia de Maringá: rezem para que haja mais vocações religiosas femininas para a igreja. Então nós estamos indo embora, mas o coração teima em ficar. Mas nós precisamos ir porque alguém nos espera. Então, o ano passado foi feito assim a pedido dos bispos, em cada celebração eucarística ou celebração da palavra, se rezasse uma dezena do terço pelas vocações, e dizia assim: em cada comunidade, uma vocação, sacerdotal, religiosa, matrimonial. Então nós esperamos que aqui apareça também essa vocação, que as jovens tenham coragem assim de responder sim ao chamado que Jesus nos faz todo dia. Hoje no núcleo cantava um canto que dizia: o Senhor me escolheu e me consagrou e me enviou. Eu vou para Toledo trabalhar numa vila pobre, no meio dos pobres. Então é lá que Deus me chama para este ano, quem sabe por mais tempo. Mas o meu coração também teima em ficar aqui. Bicho teimoso, né? Mas a gente vai realmente com o coração apertado, mas o dever nos chama. Cristo continua me chamando para ir mais além. Esperamos então que aqui, mesmo no núcleo e aqui na paróquia, possa surgir vocações femininas para serem filhas da caridade de São Vicente de Paulo.
O momento mais difícil para o Conselho Provincial, respondendo ao apelo do Conselho Geral de que as obras devem diminuir, porque as irmãs já em idade avançada, em número pequeno, temos poucas entradas nos noviciados. Só no ano passado, nossa província teve 14 óbitos. E diante dessa situação, é muito difícil a gente escolher de qual obra agora nós vamos retirar as irmãs. Maringá não foi uma escolha, é porque Maringá já tem quem faz. Temos uma diretoria que caminha, temos os voluntários, temos os vicentinos, então a comunidade já é capaz de, já sentindo o apelo dos pobres, é capaz de caminhar. Durante todos esses 47 anos, as irmãs não caminharam sozinhas, e é isso que é importante, o núcleo vai continuar. Muito obrigada por essa homenagem, levarei para todo o conselho o abraço de vocês, o perfume dessas flores e as orações que aqui vocês rezaram por nós. Obrigada ao senhor pároco, Padre Israel, por todo o carinho e que Deus abençoe o seu povo. Amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus, São Vicente.